Olá pessoal, é um prazer reencontrá-los para mais uma aula do Terra Concursos, aula de Geografia. Eu sou o professor Chico Marchese. Para aqueles que ainda não me conhecem, não viram ainda o nosso vídeo anterior resolvendo um simulado de Geografia de 20 questões, resolvendo, comentando, aprofundando alguns conteúdos para a sua provinha da PM Espírito Santo. E hoje a gente vai dar continuidade, foi um pedido de vocês. Inclusive, atendendo, sou muito grato pela boa repercussão que teve o nosso vídeo anterior, atendendo ao pedido de vocês, a um certo anseio por um conteúdo que não é tão abordado assim, é até difícil você pesquisar, você encontrar coisas a respeito. Hoje, nós falaremos especificamente sobre geografia do Espírito Santo. E eu preparei 20 questões sobre geografia do Espírito Santo. Muitas delas são de vestibulares, provas do Enem, ou até mesmo alguns concursos públicos que já aconteceram. Outras eu fiz algumas adaptações para que nós pudéssemos abordar conteúdos que eu julgo serem mais pertinentes do que aqueles que antes estavam nas perguntas anteriores. Então, a aula ela foi otimizada para vocês aprenderem o máximo possível nessa revisãozinha de véspera para o concurso da PM. Espero que vocês aproveitem ao máximo e, por acaso, se restar alguma dúvida após a minha explicação, entre em contato com o Terra Concursos, entre em contato aí com os nossos professores ou até mesmo comigo. Será sempre um prazer atendê-los, ajudá-los para que vocês alcancem os seus objetivos, que eu sempre digo, também são os nossos objetivos. Tudo bem? Então, vocês já receberam esse simulado, tenho certeza, a nossa direção já encaminhou para aqueles alunos que estão inscritos no Terra Concursos. Então, dê uma pausa, não vá com tanta sede ao pote assim. Depois você volta para esse vídeo, mas primeiramente eu adoraria que você fizesse essas questões, treinasse em casa, né? Até fizesse uma pesquisa básica sobre aquelas temáticas e depois você vem para cá, me acompanha, confia no que a gente vai estar passando, né? Que vai ser o melhor para vocês, tá certo? Então vamos nessa, vamos começar, vamos dar início à nossa primeira questão. E a primeira questão, ela é uma questão bem abrangente, generalista. Ela fala sobre uma série de aspectos referentes aí ao território capixaba, e esses aspectos eles foram tirados do portal do governo. Então são algumas informações confiáveis, outras nem tanto. Vamos identificar justamente aquilo que está errado, aquilo que está incorreto e quais são as alternativas acertadas. Vamos então ler a questão. Acompanhem comigo. Número 1. O portal do Governo do Estado do Espírito Santo traz um resumo sobre a geografia estadual. A partir dessas informações, pode-se afirmar que, número 1, o relevo caracteriza-se pela presença de grandes montanhas rochosas. Esse é um detalhe que sempre pega o aluno no contrapé. Aquele aluno que ele não tem uma boa base em geografia física, especialmente nos campos da geologia e da geomorfologia, ele pode se deixar iludir por essa afirmativa, falando que o nosso território é marcado por grandes montanhas rochosas. Na verdade, senhoras e senhores, se nós formos seguir a classificação do relevo, o que é o relevo? O relevo é o formato, né? É o modelado da superfície terrestre. Se a gente for seguir a classificação do relevo mais difundida hoje no Brasil, que é a classificação do professor Jurandir Ross, essa classificação ela fala muito claramente que nós não temos montanhas no Brasil, não é nem no Espírito Santo, é no Brasil. Porque para você considerar a existência de montanhas, você teria que se vincular aí a uma questão de gênese dessas estruturas, a formação inicial dessas estruturas, que estão atreladas à tectônica de placas. E o Brasil, ele está ali, né, no meio de uma placa tectônica, a placa sul-americana. Essas cadeias montanhosas, elas vão se formar justamente no limite dessas placas.
justamente onde elas estão em contato com outras placas, ou em contato ou até mesmo em afastamento. Pode ser também aí a origem de uma montanha, mas no Brasil nós não temos, consequentemente no Espírito Santo também não. É um certo senso comum nós utilizarmos o nome montanha para parcelas mais altas do território nacional, mas não é o correto geograficamente falando. Você pode ver até uma característica muito curiosa ali no norte, no extremo norte do nosso estado, nós temos um município que se chama Montanha, mas esse município, necessariamente, ele não tem montanhas. Aqui no Brasil, nós só temos como estruturas, como formas do relevo, somente depressões, são partes mais baixas desse relevo em relação às áreas ao redor, planícies, que são áreas planas e de baixa altitude, e os planaltos, que aí nós podemos ter vários modelos, vários tipos de planaltos, são partes mais altas desse relevo, né, mais acidentadas, altitudes mais significativas. Então essa que é a questão que você tem que pensar, essa que é a característica que você tem que avaliar quando se fala em relevo. Não temos montanhas no Espírito Santo. Então a número 1 já está errada, já eliminamos ali até a letra C também. Fica só B, a D e a E. Qual delas será? Vamos ver. Alternativa 2. O relevo compreende duas regiões naturais distintas. A planície litorânea, que se estende por 400 quilômetros, e o planalto. Realmente, nós temos essas duas regiões de relevo distintas. A planície litorânea, que também alguns chamam de planície costeira. Aqui eu vou até marcar para vocês de maneira mais clara, tá? Em canetinha preta. Você vai ter, então, a planície costeira. E você vai ter também as áreas de tabuleiros. Essas áreas de tabuleiros, senhoras e senhores, essas áreas são, na verdade, uma espécie de transição. Transição entre o planalto, né, mais interiorano, e a planície litorânea, ali aquela nossa região de costa. Então você vai ter o tabuleiro, que é essa área de transição. São altitudes também menos significativas, não são tão destacadas assim, em relação, por exemplo, ao nosso planalto, que aqui no nosso estado vai ter um predomínio de um tipo de planalto, que são as serras. E vocês, inclusive, devem conhecer algumas delas, ou já devem ter visitado a Serra do Caparaó, a Serra de Castelo. E temos também um município na Grande Vitória, um município muito importante economicamente, importante em termos populacionais, que é o município da Serra. Né? Esse município, ele recebeu o seu nome em razão justamente do seu relevo. É um relevo ondulado, altitudes mais significativas, tá bom? Então, essa questão, essa alternativa de número 2, pelo menos, ela está correta. Uma dica agora do fundo do coração sobre um termo que pode aparecer para vocês. Ao invés dele falar, às vezes, sobre uma planície litorânea ou costeira, ou até mesmo tabuleiros, pode ser que apareça na sua prova esse terminho, que é Baixada Espírito Santense. Então aqui você já vai ter um conteúdo específico de geografia do Espírito Santo. Reparem também, e aqui eu quero desmistificar algumas coisas com vocês, reparem que alguns conteúdos, algumas abordagens, se você souber um pouco melhor aí sobre geografia do Brasil, você pode muito bem adaptar esse conteúdo, adaptar esse conhecimento para a geografia do Espírito Santo.
Afinal de contas, nós, óbvio, né? Somos uma parcela do Brasil e as nossas características, em grande medida, elas não se diferenciam do geral do território brasileiro. Então, faça essa associação. Ela é uma associação válida e ela pode te ajudar bastante na hora de chegar numa resposta correta. Até porque, serei muito claro com vocês, muito transparente, não é todo mundo que domina algumas especificidades do nosso território. E fora que esse concurso, ele também pode ter, e vocês aí que estão nos assistindo, vocês podem ser de outros estados. Não tem necessariamente uma obrigação, a não ser pela prova, né? Mas não tem necessariamente uma obrigação, ou até mesmo não foram preparados ao longo do seu ensino básico para saber sobre a geografia do Espírito Santo. Tá certo? Então aqui você vai ter alguns indicativos, mas faça essa associação com a geografia do Brasil, que ela pode te direcionar muito bem. É válido. Alternativa de número 3. O clima é predominantemente tropical úmido. E a vegetação caracteriza-se pela presença da floresta tropical e da vegetação litorânea. Tá certo? Tá certo, galera. Corretíssimo, né? O nosso clima, o predomínio dele é o tropical úmido. Para ser mais exato ainda com vocês, a gente pode dizer até de maneira bem resumida que o clima do Espírito Santo ele se baseia no seu litoral, um clima tropical litorâneo. E no seu interior, nas partes mais elevadas do relevo, nessas áreas de serra, por exemplo, seria o que a gente chama aí de um tropical de altitude. Mas ambos são climas tropicais, então você logo vai entender que são climas quentes e são climas também úmidos, tá? Então fica com essa ideia que é uma ideia que vai caracterizar muito bem a característica climática nossa. Em termos de vegetação, ele fala ali que nós temos uma floresta tropical, correto? Essa floresta tropical você vai ver ser chamada de Mata Atlântica. Ok? E no caso dessa vegetação litorânea, essa vegetação litorânea, pessoal, eu aqui dou destaque para vocês. A gente tem alguma área ali de manguezal e tudo, mas eu vou dar destaque para vocês para a chamada restinga, que para quem frequenta ou já frequentou, mora até em cidades litorâneas do Espírito Santo, deve conhecer muito bem. É aquela vegetação que ela se desenvolve muitas vezes em cima da areia da praia. Então ela tem por característica um solo arenoso, um solo até certo ponto mais salino, maior quantidade de sais. E essa vegetação de restinga seria uma vegetação que a tendência dela é ser rasteira, são herbáceas, né? No popular aí, são ervas, né? São plantas de pequeno porte e plantas muito frágeis. Por isso que as áreas de restinga são áreas protegidas por lei. Justamente por ser uma vegetação que ela é exótica, ela não é tão comum assim, apesar dela ser característica de um aspecto litorâneo, e ela é muito frágil. Qualquer grande alteração, qualquer alteração que tenha ali nessa porção litorânea, você vai acabar de uma certa forma matando a restinga, tá bom? Então a 2 e a 3 estão corretas. E a 4, senhoras e senhores, a 4 ela fala: o clima é semiárido e a vegetação é rasteira. Clima semiárido, a gente sabe muito bem que ocupa aquela porção central da região Nordeste. A região do Agreste nordestino, a região do Sertão nordestino. Ali você vai ter um clima, né, ou de tendência ou necessariamente um clima semiárido. E essa vegetação rasteira, ela não é uma característica nossa, a não ser ali em parte do litoral, como eu havia comentado sobre a restinga, mas não necessariamente é uma vegetação rasteira. E a maior parte do nosso estado está coberto pela Mata Atlântica, que é um tipo de floresta tropical altamente biodiversa, com árvores muito bem desenvolvidas, um verde exuberante, né? Então você está bem distante de ter essa vegetação predominante no estado, uma vegetação rasteira. Dos itens acima mencionados, estão corretos apenas. E aí, senhoras e senhores, qual é a alternativa correta? Letra B.
Exatamente, a alternativa 2. O relevo compreende duas regiões naturais distintas, a planície litorânea, planície costeira, tabuleiros, ou que muitas vezes a gente chama de Baixada Espírito-Santense, que se estende por 400 quilômetros, e o Planalto, destaque aí para serras. Na alternativa número 3, também está correta, o clima é predominantemente tropical úmido, então ele é quente e úmido. E a vegetação caracteriza pela presença da floresta tropical, que seria a nossa Mata Atlântica, e da vegetação litorânea, que aí eu estou dando destaque para vocês em relação à restinga. Mas tem um ponto que eu quero dar uma orientada na galera, que é o seguinte: reparem que a alternativa 3 e a alternativa 4, elas falaram sobre o clima capixaba. Existe uma classificação que hoje é a classificação de Köppen, é a classificação mais utilizada no mundo. É uma classificação com uma base científica bem avançada, ela é dividida em siglas, cada letra da sigla vai representar um determinado fator, um elemento, né, como a temperatura, como a questão pluviométrica, que é a questão das chuvas. Então aqui nós temos esse mapinha representando a classificação de Köppen, que eu disse, é uma classificação mais puxadinha em termos de conteúdos, em termos até de dados. Ela é mais científica, ela é mais acadêmica. Tem muito tempo, vou ser sincero com vocês, tem muito tempo que eu não vejo essa classificação ela cair em concursos públicos, ou até mesmo em vestibulares, em provas do Enem, por aí vai. Normalmente se pega uma classificação genérica do clima. Então, para desencargo de consciência, para não dizer que eu não falei da classificação de Köppen, tá aqui esse mapinha para vocês. Dê uma pausa no vídeo depois, é só para você dar uma olhada em uma coisa ou outra, mas o importante é você saber que, em termos climáticos, o nosso estado ele vai ser na sua maior parcela, e aqui eu vou tentar marcar para vocês, né, uma tendência chegando aqui, ó, por exemplo, nessa linha vermelha, não está exata, obviamente que eu estou fazendo isso aqui de olho, né, pessoal? Mas basicamente, onde está essa linha vermelha, você teria ali uma parte mais baixa do relevo, uma atuação direta da questão da maritimidade, que é a presença litorânea, próxima do mar, maior umidade. Então você teria ali um clima tropical úmido, que é o tropical litorâneo. Tá certo? E esse interiorzão aqui do Espírito Santo, ali você já vai ter áreas mais altas do relevo. A gente sabe muito bem que quanto maior a altitude, a tendência é a temperatura ela cair um pouco, mas não chega a ser necessariamente um clima frio, pelo menos nessa classificação genérica que eu estou passando para vocês. Se pegar ali a classificação de Köppen, ele já vai dar um nome para essas áreas de serra, como é a Serra de Castelo, como é a Serra, por exemplo, ali do Caparaó. Ele já vai dizer que aquelas classificações climáticas são subtropicais oceânicas, subtropical de altitude. Aqui vão ficar com a classificação genérica. Então, litoral tropical úmido ou litorâneo, e esse interior seria um tropical também úmido, mas que você poderia também denominar de um tropical de altitude. Ok? Continua sendo um clima quente, continua sendo um clima úmido, mas ali a tendência é que as temperaturas elas sejam mais amenas, não tão acentuadas quanto é a temperatura na área litorânea. Tudo bem? Beleza? Ok, galera? Então, questão número 1 respondida. Vamos para a próxima.